Já foi. Isso. Amém. Graças a Deus. Mais um podcast. A paz do Senhor Jesus para todos. Pastor Afonso. Mais uma vez estamos aqui com o nosso podcast. Como eu já falei, deixa eu diminuir aqui rapidamente. Como eu já falei, esse mês de junho estamos tratando sobre o assunto sobre a violência. Já estivemos aqui com o nosso pastor Sandro, nosso pastor Abraão, e hoje estaremos sendo honrados com a presença do nosso pastor Sandro, né? Estarei passando a palavra para o mesmo daqui a pouco para ele estar se apresentando melhor, mas eu não posso deixar de agradecer a você que tem nos acompanhado, você que tem deixado o seu like, compartilhado e comentado. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou muito grato, de verdade. Irmãos, eu quero nesta noite te pedir oração, que possamos estar orando pela vida de uma criança que está com uma infecção no pulmão. Ela é carente das nossas orações, chamada Laura, que você possa estar apresentando em nome de Jesus, amém? A mãe é a Andréa, que Deus abençoe a todos vocês, e também apresente a vida da nossa irmã Valquíria. Ela está com um processo de aposentadoria, que o nosso bom Deus venha abrir as portas. Estarei agora passando a palavra para o nosso pastor Sandro, para que ele se apresentar, até porque o canal tem crescido e novos inscritos não conhecem o pastor Sandro. Então, é a sua vez, pastor. Fique à vontade. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu fico feliz, novamente, de estar aqui nesse canal, sendo assim honrado por Deus. É um canal que tem contribuído bastante para o crescimento espiritual, sim, dos irmãos, e até mesmo do pastor Afonso, porque não é somente você abençoa, também é abençoado grandemente por esse canal. E eu agradeço a Deus mais uma vez estar aqui, para que possamos dialogar, tratar de alguns assuntos importantes hoje, trazer à luz da palavra assuntos, para que as pessoas possam compreender melhor, aquilo que é tratado na sociedade, no meio do corpo da igreja. Eu ali estou hoje ainda no processo em desenvolvimento de um ministério que é o nosso Instituto Bíblico, ou Batista, sim, Tenda do Monte, sim, onde nós estamos estabelecendo, eu e minha esposa Samantha, que ela é educadora cristã, terapeuta de mulheres, ela tem se empenhado bastante para que a gente monte esse cenário. Já foi dito aqui no programa anterior que esse intuito do Instituto é ajudar algumas igrejas, alguns ministérios que se ache necessário para tratar alguns assuntos que às vezes o próprio pastor, ao montar um ministério, ele ainda não tem total habilidade para montar um cenário de um corpo de obreiros, de um corpo diaconal, uma escola bíblica, um departamento infantil. Ele tem um desejo, tem um chamado e precisa de apoio. Então, esse instituto está aí, sendo montado. São passos dados, eu acho que tentar alargar isso é necessário para que isso seja conhecido. Talvez seja algo novo em achar que um instituto ajude igrejas. Hoje, o que nós mais presenciamos é o individualismo. Isso. Alguns têm passado algumas dificuldades no ministério, mas não abre mão do orgulho. Ele acha que vai continuar mesmo estando na ilegalidade. É verdade. Ele sem ter o apoio ou buscar o apoio. Então, eu acho que de uma forma indireta, nós podemos assim contribuir com alguns pastores, alguns irmãos que estão aí há algum tempo já tentando ou já está em um ministério, mas de uma certa forma continua até mesmo às vezes em uma irregularidade fiscal, às vezes estabelecimento, às vezes o governo, exige bastante das igrejas, e às vezes ele não tem tempo para resolver.
e nós estamos aí abertos para tentar solucionar alguns trabalhos para que o ministério do Senhor não sofra com isso. Sim. Porque o ministério que ele continua andando irregular é uma vergonha para o evangelho. Às vezes você vê a igreja aberta, as portas abertas, mas realmente precisa estar em conformidade com as leis, porque o diabo quer isso, que a gente continue na ilegalidade. Aí você vai ver outros locais que não professam Cristo. Todo legal. Todo legal. Se a prefeitura, se um órgão bater lá, ele está com os documentos tudo em dias. Verdade. E tivemos a oportunidade aqui de ver esse trabalho, essa iniciativa, um bate-papo aqui com a sua esposa. Quero já mandar um abraço para a nossa irmã Samanta, né? Perfeito. Um abraço, irmã Samanta. Em breve a senhora estará aqui mais uma vez, porque foi dado um pontapé. Está aí no nosso canal, o nosso canal, a última, né, entrevista, o último bate-papo com ela, e é um trabalho de iniciativa que raramente a gente tem visto. E eu já quero pedir aos irmãos que estejam apresentando o nome do projeto. Instituto Batista Tenda do Monte. Pronto, você grava esse nome aí. E eu quero também pedir ao senhor também o endereço, pastor, né? O endereço de lá. Esse é o nosso endereço sendo montado, ele é virtualizado em parte, para que ele possa, de certa forma, haver uma sede. Isso. Porque nós precisamos justamente disso, trazer um cenário de apoio aos ministérios. Em nome de Jesus. Esse é o trabalho, apoiar os ministérios, tanto na questão educacional, porque o que nós presenciamos bastante algumas igrejas com déficit justamente nessa área da educação. Não tem uma preparação para professores de escola bíblica, corpo diaconal, formação de liderança. Então eu acho que isso é importante para que a gente possa estabelecer um princípio único, que é o crescimento. É uma visão auxiliadora, né? Auxiliadora. Uma visão auxiliadora, que as pessoas possam abrir o coração, né? E abrir as portas. Quando Benjamim nasceu, o nascimento de Benjamim, que a Raquel queria, por causa da aflição ali, bote o nome dele de Benoni. Mas Jacó disse assim, não, o nome dele será Benoni, filho das dores. Não, bota o nome dele de Benjamim, que quer dizer filho da minha mão direita. E essa expressão nós sabemos que ninguém quer liberar meu braço direito. Não, pode levar isso aqui, pode levar aquele, mas esse aqui é o braço direito. Quem é que não quer um braço direito? Quem é que não quer um auxílio? Né? Por exemplo, aqui agora eu não poderia fazer esse programa sozinho sem o senhor sentado aí. Não é assim? Então, que os irmãos que têm o ministério, olha lá direitinho. E interessante, pastor Afonso, é que algumas pessoas até me perguntam: por que você não monta um ministério? Por que você não monta uma igreja, então? Já que é uma pessoa preparada para isso, a esposa preparada para isso, por que você não monta um ministério? Por que não é a vontade de Deus nesse momento? E isso também não deixa de ser um ministério? É justamente isso. Quando você vê um pastor itinerante, quando você vê um pastor trabalhar de forma a contribuir em um seminário, é um ministério. É um ministério. Ministério que as pessoas às vezes se empolgam e não entende o pastor auxiliar, um pastor itinerante, um pastor que Deus não quer ele com rebanho preso na... Mas a obra está sendo feita. Com certeza. Lá. E hoje, olha só, o interessante é justamente esse processo. Perceber que uma necessidade você vai procurar e você vai achar as igrejas com esse déficit dentro dela, mas por não achar apoio, tem ministérios que fecham. Tem pastores que desistem do trabalho porque justamente não achou apoio. Ele montou um cenário acreditando que seria algo e foi um outro, né, outra situação que fez com que ele desistisse do trabalho. O senhor me fez agora lembrar algo muito interessante aqui. Eu fui lá em Tanagra, aqui, qual que é o final, né? É o interior, município, né? Município. Eu fui em Tanagra com a nossa irmã Luciene, quero já até mandar um abraço para a nossa irmã Luciene, e lá
chegando lá, tinha uma igreja, pastor, estava fechada. Não tinha ninguém para abrir o culto. Aí quando souberam que eu estava lá, aí convocamos os pessoal dessa igreja e fizemos um culto naquele dia. E o culto, a palavra, se eu não me engano, foi uma palavra de esperança, que não podemos parar, e ficou aberto lá na minha saída. A importância de um socorro, de auxílio. Com certeza. Tem igrejas aí que está prestes a fechar. Sabe por quê? Porque é justamente a falta de compreensão do corpo de Cristo em sua divisão. Uns foram chamados para determinados fins, mas está todo mundo aí dentro da igreja batendo cabeça. Todo mundo quer mandar. É mesmo. Ninguém sabe onde é o seu devido lugar. Então, se você organiza o corpo dessa forma, você é braço, você é perna, você é mão. E cada um, na tem a sua importância. É isso, esse é o nosso papel. Na sua importância. Trazer auxílio para coordenar e orientar um ministério. A gente percebe que, às vezes, isso tem que vir muito da liderança, abrir mão disso, pedir esse socorro. Aí você vai ver o ministério, na verdade, prestes a fechar, cheios, né, de problemas, porque é uma igreja evangélica, mas cheia de problemas. Porque todo mundo está mandando no ministério. Tem aquela questão, né? Alguns possam dizer assim, eu abri as portas para uns e depois queria tomar meu rebanho. Gente, a mão tem 5 dedos, né? E não são iguais. Não são iguais. Não são iguais. E assim como surgiu esses que gostam de realmente usurpar, pelo amor de Deus, a gente não pode generalizar. Não pode. Em questão nenhuma podemos generalizar. E isso, o nosso tema desta noite é falando sobre isso. Violência. É um tipo de violência esse. Sim. Esse tratamento que nós às vezes encontramos na igreja. Sim. É uma violência. É a falta de ética, de moral. É uma violência contra os princípios de Deus. Tem irmãos, né, alguns irmãos que montam o ministério. E quais são os princípios do ministério? Qual é a ética do ministério para continuar? Quem entra não quer começar aprendendo. Ele vem de um local como diácono, ele acha que ele é diácono naquela igreja que ele está chegando. Entende isso? Então ele não quer passar pelo processo de acompanhamento, de saber como é que aquela igreja funciona. Isso. Eu sou quadrado, a igreja é redonda. Eu tenho que me moldar ao ministério. Isso. Eu não posso querer mudar o ministério. É verdade. Eu estou chegando, então eu tenho que passar por um princípio. Isso é ética, isso é moral, isso é respeito. Isso. É quebra de violência. Isso. Talvez a gente tente trazer aqui para os irmãos as violências que nós estamos vendo. Isso é antigo. Eu estava aqui assistindo, quando eu lhe falei desde o início, o pastor Sandro, um abraço, pastor Sandro, pastor Abraão, eu estava assistindo. E falando sobre violência, nós identificamos algo que é contínuo e crescente. O que não pode ocorrer, o mundo, ele tem esse princípio, porque eles não têm Deus. Então a violência, pastor, vai ser crescente. Enquanto Deus não estiver no centro, ela vai ser crescente. Pastor, segura aí. Nessa mesma visão aí, vamos fazer uma oração aqui. Amém. Pedindo a Deus a direção, não é assim? Amém, com certeza. Deus na frente sempre. Eu vou pedir para o Senhor mesmo fazer essa oração. Amém. Em nome de Jesus. Oremos ao Senhor nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, obrigado porque nessa introdução, ao me apresentar, Senhor, eu trouxe a consciência para aqueles que olham para um cenário do seu próprio ministério e está pedindo socorro, me ajude. Meu Deus, e nesse momento nós oramos, entramos em oração, pedindo ao Senhor o auxílio, a direção do que vai ser tratado aqui nesta noite, e que essa voz,
Ó Deus, que as palavras talvez não venham a sair com boa dicção. Sim, meu Deus. Mas o teu Espírito Santo que fala aos corações, possam encontrar os corações necessitados. Muito obrigado, Pai. Meu Deus, aqueles que olham para um cenário e criticam, debocham, ridicularizam. Meu Deus, que o Senhor possa trazer a consciência que essa programação, que esse dia é para aquelas pessoas que de fato estão esperando de Deus uma resposta. Meu Deus, obrigado. E se ele está nesse canal agora, se ela ligou, está aí ligado nesse canal, é porque o Senhor induziu, colocou em seu coração, glória, estar nessa noite, ó Deus, a buscar a resposta do Senhor. Muito obrigado. Por isso, meu Deus, nós agradecemos. Toma a direção de todas as coisas nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém. Fica à vontade, meu pastor. Então, irmãos, nós vamos nessa noite identificar pontos importantes e eu quero trazer, pastor, com sua permissão, fica à vontade, já trazendo esse cenário de violência, tratar de um assunto bastante corriqueiros nas igrejas. Eu não vou tratar aqui de violência doméstica, eu não vou tratar aqui de violência sexual, eu não vou tratar aqui de violência psicológica, que apesar está dentro do assunto, porque opressões têm ocorrido no seio da igreja. Quantos irmãos precisam ainda hoje serem tratados psicologicamente, passou por um ministério, foi humilhado, acusado, pagou um preço alto para tentar provar a sua inocência. Ele não está tentando provar a sua inocência para o mundo. Esse é o que é o mais agravante. Ele está tentando provar a inocência para um corpo de Cristo. Meu Deus. Irmãos, isso aí eu digo, isso aí é revoltante. Meu Deus. Porque quando nós olhamos para o cenário da igreja, a gente entende logo que é um local onde se sara. Eu digo sempre, pastor Afonso, que a igreja ela não pode ser para mim um problema. A igreja não pode ser para mim um problema. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha casa, eu tenho os meus negócios, eu tenho os meus amigos. Esses eu tenho que buscar na igreja auxílio, força para enfrentar o mundo. E o que nós estamos vendo hoje é justamente esse papel, né, de você estar... Você que está me ouvindo nesta noite, talvez você não queira ouvir, é permissível isso também, mas quando nós tratamos de violência, você que passou isso vai ficar, você que passou isso vai continuar no canal. Com certeza. Agora você que promoveu a violência, você vai mudar, porque você não quer ouvir a verdade. Verdade. Você não quer ouvir a verdade, você vai mudar, não tem problema algum. Agora uma coisa é certa, o juízo de Deus, ele é certo, ele é pontual. Ninguém foge do juízo de Deus. É verdade. Ninguém vai conseguir mascarar aquilo que foi ocultado para condenar o irmão, condenar uma irmã de forma violenta, só por causa de um cargo na igreja. A disputa toda é essa. Só por causa de um ciclo de oração. Está na frente. Está na frente. Só por causa de uma oportunidade em um dia de festa. Eu digo sempre isso. Hoje as igrejas, elas têm os seus departamentos, mas ninguém briga na igreja, ninguém é ferronho na igreja, ninguém luta para estar na igreja para ser da zeladoria, para ser mais um que está no evangelismo, que está na ação social, às noites, levar sopa nas madrugadas. Ninguém briga por isso. Ninguém pede requisitos. Me mostre aí, você que está me ouvindo e conhece de Bíblia mais do que eu,
conhece de ministério mais do que eu e está no ministério mais do que eu, se você na sua igreja pede requisitos para ele entrar num cargo de evangelismo, para sair aos domingos, você não pede, você só convida. Você só convida. Mas se ele disser que ele quer louvar na igreja, você pergunta logo, é cantor, tem dom, é preparado, já fez curso de música, é dizimista, é ofertante, é casado, como é a sua família. Ele é pressionado de uma certa forma em trazer todo um currículo para trazer um louvor à noite, ou fazer parte do louvor. Eu não digo, eu defendo isso, que a igreja, que ela é organizada, que ela está em seu processo de um corpo crescente, ela precisa realmente ter essa estrutura. Ela precisa ter essa estrutura. Claro. Ela precisa ter dentro do seu estatuto, a sua disciplina, né? E a sua ética, moral. É um tipo de constituição, claro, regras. É claro, isso. Para que você vai querer assumir um departamento de cargo na igreja? Não, você tem que realmente assumir os critérios da igreja. Sim. No mínimo ter 5 anos de ministério da igreja, no mínimo ser casado, no mínimo ser dizimista. São critérios, isso é importantíssimo. Claro. Mas o que eu estou chamando a atenção é que no momento que você vai passar, né, e identifica que a igreja está precisando, você não faz essa peneira para a zeladoria, você não faz essa peneira para o porteiro, você não faz essa peneira para quem vai evangelizar no domingo à noite, você só convida, olha, estamos lá, quem vem ajudar a igreja a limpar. Veja como é como se aqueles cargos fossem menos importantes do que os outros. Você parece que está pensando, mas irmão Sandro, nós estamos falando aí, o tema aí é violência. Isso é o quê? Me diga o que é isso. Principalmente no nosso meio. Quando você junta com 2 ou 3 irmãos nos bastidores para derrubar aquele irmão que está chegando próximo ou se destacando na igreja. Me diga o que é isso, se não for violência. E é bom deixar claro aqui que o tema talvez Deus me usou para colocar o tema violência. Mas quem vai falar aí, através dos irmãos que será convidado, é o Espírito Santo. É Deus. O assunto é com o Espírito Santo, o assunto aí. Deus. Pois não. Eu volto a dizer, irmãos, a violência no mundo, no seio da sociedade, ela não é atual. Volto a dizer, é crescente. Eu vou ler eu trouxe alguns textos aqui para a gente amadurecer aos textos. Eu vi o pastor Sandro, ele trouxe isso, ele foi caminhando dentro dos textos. Isso é notório. Olha, Gênesis 6, 5, 9, olha o que diz a palavra. Veja só. Gênesis capítulo 6. Do 5 ao 9, diz assim, olha, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Porém Noé, olha que coisa maravilhosa, porém Noé achou graça diante do Senhor. Irmãos, olha só, volto a dizer, violência doméstica, violência sexual, violência moral, violência psicológica, isso é crescente, isso não é agora. Há 4.000 anos atrás. O que Deus está tratando aqui é que o coração do homem é mau o tempo todo. Então não é surpresa o que quando você liga o rádio, abre os jornais e você vai ver todo tipo. Minha esposa ontem mesmo estava me falando de coisas de uma amiga que deu veneno a uma colega
não sei se um pedaço de bolo, um suco. Deu no jornal. Falou, isso, aí eu falei com minha esposa, amor, isso é comum. Isso é inveja. Isso é inveja. Não foi assim? O irmão não matou o outro por conta da inveja? Isso. Não foi assim? Isso. Foi a inveja. Isso é comum. O que não pode, ou o que não podemos permitir, devemos permitir, é que ela seja crescente em nosso meio. Verdade. Verdade. Ela vai ser, e o Senhor alertou isso. E ele disse aqui, ele se arrependeu de ter feito o homem. Aí eu questionando isso com o Senhor há muito tempo, em uma mensagem, aí alguns até teólogos e outros questionadores, o Senhor se arrepende? Não há arrependimento de errou. O Senhor, ele não errou em fazer o homem. Não. Não é tratando-se de erro. Não. Mas é olhando para o coração caído do homem, Isso. onde a maldade se multiplicava, Isso. e ele, permitindo pelo livre-arbítrio, ele já sabia que teria que vir uma solução. E a solução viria na humanidade. Para que você e eu entenda como homem, que mesmo em meio a tanta violência, eu sou, ou eu tenho que ter exemplo de paz, de honestidade, de pureza, para que o ciclo vicioso, né, que tem ocorrido em nosso meio não fique aumentando. E você, às vezes, e eu, ocultamos, fechamos os olhos para cenários que nós estamos vendo, que são pontos de injustiça. Ao ponto de matarem uma levita chamada Sara Mariano. Será que ninguém percebeu que havia uma maldade ali? É. Ao ponto deles arquitetarem a morte? Gente, é uma aberração. É como o senhor está falando aí, foram pessoas que dizem ter a mente de Cristo. E permitiu. Você lembrou bem? E o que dizer de Paulo sobre a morte de Estevão, o martírio? Ele consentiu. Consentiu, estava no momento. Consentiu, segurou as vestes do que estavam apedrejando. Ali era um momento de violência. Mas ele depois reconheceu. Mudou, varão. O povo de Deus precisa mudar o cenário. Precisa entender que essa parte que não nos cabe, sabe? Se eu tiver de perder, que eu perca. Se eu tiver de ser o segundo, que eu seja o segundo. Tem irmãos que ele quer ser sempre honrado, ser sempre o primeiro. Se não chamar ele de pastor, ele fica chateado, zangado. A síndrome de Satanás, né? Se não chamar ele de meu pai, meu senhor, meu pastor, ele fica chateado. Paz. Então você veja o grau que nós estamos falando aqui do mundo. Nós estamos tratando a violência do mundo, mas nós estamos permitindo irmãos serem assassinados, porque a Bíblia diz isso. Que Deus chama de quem? Aquela oração de feiticeiro, aquela oração contrária de assassino. Homicida, né? Aquele que diz que ama seu irmão não. E não ama seu irmão. Ele é o quê? Ele é homicida. É uma violência. A Bíblia que diz. É Deus que está dizendo. Aí você vai ver aquele irmão que você orou, buscou, trouxe para a igreja. Agora ele é, por conta de um cargo, de uma posição, ele agora é afastado. Aí eu lhe digo, quem é que vai voltar a trazer a clareza, a mente daquele rapaz, daquela moça, do amor de Deus novamente? E tem alguns que viram as costas para essas pessoas e não se importam que ela saiu da igreja. Ele e ela queriam o caminho aberto para continuar na liderança. Eu quero continuar. O importante é eu ficar 2026 como líder do corpo diaconal. Não me importa se ele ficou triste porque ele não conseguiu, através dos votos,
através da eleição, se não ser eleito presidente do corpo de colônia, é importante que eu fui. São violências dentro do ministério que nós não podemos mais permitir isso, pastor Afonso. Não pode naturalizar. Não podemos esquecer e nem tirar o foco pegando problemas do mundo para tentar dizer, olha o mundo como está. Não, olha a igreja como está. Você pega as mídias, as redes sociais, os confrontos o tempo todo. Os homens não se respeitam mais. Dizem o que quer na cara, abertamente para o outro. Nas redes sociais. Abertamente. Escandalizado. E quem é que vê? E as pessoas que verem isso? Não vão querer entrar lá. Não querem. Isso é violência. Quantos irmãos, se você for no centro de recuperação, quantos desviados? Se você for no manicômio, quantos crentes estão lá? Por que eles estão lá? Por que eles estão lá? Porque Deus é bom? Não. Porque muitos fizeram um tratamento de violência mental, oprimindo, deteriorando a moral da pessoa, descasando os casais. Vítima de como é que eu posso dizer? Desfavorecimento, enquanto uns são... Favorece mais a um do que os outros. Você sabe o texto que nós lemos nesse momento? Deus, ele se arrependeu. E eu sempre digo, será que Deus se arrependeu porque o homem, ele fez o homem com 2 olhos, tinha que ter o terceiro aqui atrás para ver os traidores? Será que o homem tinha que ter 2 corações e Deus só fez com um? Para suportar, né? Para suportar as pedradas, as ofensas, os olhares de ódio, o virar a cara. Você vai chegando na porta da igreja, a pessoa sai da porta da igreja porque você vai chegando. Isso é violência, rapaz. Aí eu e você estamos preocupados com a violência sexual do mundo? Não, isso é crescente. Violência, prostituição, homicídio. A Bíblia já diz aqui, Deus já diz aqui, ó. Ele fez mesmo, ele mesmo entendeu, mas ele teve uma esperança. Ele disse o quê? Que viu em Noé um coração diferente. Então, logo quando eu aplico o meu coração em uma certa preocupação com a violência do mundo, sendo da igreja, sendo parte do corpo, logo eu estou me colocando como hipócrita? Claro. A hipocrisia? Falando da violência do mundo, e aí Deus fala assim, tem alguma coisa diferente de vocês? Pronto. Só não faz derramar sangue. Cristo disse aos fariseus... Eu vou até refazer minha fala aqui. Só não vai derramar sangue, não. Senão eu estaria me contradizendo. A sala mariana foi derramamento de sangue. Isso. Ô, pastor Afonso, quantas madrugadas, escute, quando queriam pegar Jesus, o conselho, os antigos, estavam reclusos para ver em que parte poderiam pegar ele para prender. Uma falha, uma blasfêmia, alguma coisa. E você acha que não é assim ainda hoje? Com certeza. Não se juntam às madrugadas, não ligam no WhatsApp, nos grupos, falam mal. Esperando um quê seu? Uma falha sua para derrubar você. Para matar. Para matar. Aí você vai pegar, e aí ele traz uma mensagem de violência crescente. Isso aí já acontece, meu irmão, minha irmã. Isso é crescente e vai piorar. Desculpa, eu não sou profeta dos horrores, não. Não, biblicamente falando, vai acontecer. De dores. De dores. Não está falando nenhuma. O que eu estou trazendo aqui nesta noite é nós não deixarmos isso ser permissivo e aos olhos ocultos de alguns dentro do seio da igreja. Achar que está normal. Não está normal. Cadê aquela irmã
que já tem 3 dias que não vem? Cadê aquele irmão que tem 3 dias que não apareceu? Olha só, esse tema sobre violência, ele, para quem tem histórias de ministério, ele sabe, ele lá está me ouvindo nesta noite, sabe do que eu estou falando. As madrugadas que ele chorou, ele não conseguiu explicar, saiu do ministério, não conseguiu explicar que ele nada fez. Oh, meu Deus. Foi expulso da igreja. Não foi lhe dada a oportunidade. Não foi lhe dada a oportunidade. Se ele voltou para tentar explicar, rapaz, não deram oportunidade a ele. Cheio de revolta agora. Aí os outros ministérios maiores condenam igrejas que são abertas no fundo do quintal. Porque vocês mesmos fecham as portas para as pessoas que poderiam estar junto de vocês, mas vocês não permitem. Sempre acham que são maiores do que os outros. Deus só fala com vocês. E você acha que eu estou preocupado se você me chamar ou não? Estou preocupado não. Eu já estou acostumado. Estou preocupado não. Eu sei o seguinte, que isso é hipocrisia. Falar de adultério na igreja, falar de roubo na igreja, pregar sobre família na igreja. Deixa eu lhe dizer aqui agora, pastor, outra violência que tem ocorrido bastante no mês de maio nas igrejas. Isso é violência psicológica. E nós sabemos disso e permitimos. Toda vez que eu tenho a oportunidade de pregar, eu tive no mês de maio, foi o mês da família. No primeiro culto da igreja do pastor Joel, um abraço, pastor Joel. Amém. Me convidou, eu abri o mês falando sobre família. E nas outras igrejas que eu tive essa oportunidade, o nosso tema, eu e da minha esposa, é defender essa causa. Que família não é constituída de um homem, de uma mulher e dos filhos. Aí você vai dizer assim, irmão Sandro, que é isso? Deixa eu lhe dizer, na igreja é um local de agregar, de incluir. Não excluir. Não excluir. Quantas mães de famílias estão solteiras com seus filhos? É família. Quantos pais não têm? Tem o pai com as filhas, mas não tem esposa? É família. Quantos casais que não têm filho? É família. Quantos filhos que não têm os pais? São famílias. Mas eu quero lhe dizer o pior. Essas pessoas dentro da igreja, no mês da família, ficam de fora. Pode perceber. Quando chama para representar a família na igreja, só vai o casal, ou eu estou errado? Só vai o casal com filho. E de preferência, branquinho. De preferência, branquinho. Para representar uma família honrada, bonita, clarinha. Para. Cabelo liso. Cabelo lisinho. Não temos nada contra que tem. Não, eu não sou preconceituoso, Isso. homofóbico, não sou ativista, não sou nada disso. E quem está nos ouvindo sabe muito bem do que a gente está falando. Com certeza. Talvez foi até vítima também de preconceito. Preconceito. Aí, aquela pessoa que é dentro da igreja, mãe solteira, não tem moral. Rapidamente aí, esse Miguel aí, que tá nas redes sociais, menino. Esse jovem aí, que um pastor aí de renome aí abraçou a causa e está dando uma outra oportunidade. Eu até comentei no Kawaii, se fosse um escuro, se seria tão abraçado. Entende? Se seria tão ovacionado como esse menino. Entende? Branquinho, cabelo liso. Será que fosse um negrinho, vou falar logo assim, um favelado, sofrido, será que teria tanta oportunidade assim? É isso aí, é um tipo de violência que é inadmissível. É inadmissível. E nós vamos perceber que isso, volto a dizer, está no seio do corpo de Cristo. É isso que nós não podemos mais permitir. Nós temos que agregar, incluir. Você vai ver as famílias
Quantas pessoas, eu vou lhe dizer, você que está me assistindo, deixam de ir para o culto do mês de maio porque o pastor só fala de família perfeita. E a dela não é exemplo. A dela não é exemplo. Então não inclui. E deixou de ser família. O que foi que Cristo disse quando ele estava sendo crucificado a Maria e a João? João, eis aí a sua mãe. Mãe, é isso? Isso. Eis aí o teu filho. E aí agora? E aí agora? Entendi. Olha a família. Veja como o Senhor ele faz a inclusão. Ah, meu irmão. Para com isso. Para de tanta violência dentro da igreja. Violentando as famílias. Pastor, a verdade é que se eu não te bajular, pastor, é uma coisa que eu não vou fazer nunca. Hoje, se você não bajular a esposa de um pastor, se você não bajular o próprio pastor, você vai sofrer essa violência, sim. Vai. Infelizmente, se o Senhor ele quer que a gente abra através desse tema, esse assunto, é porque agora eu estou aqui agora entendendo por que é que Deus ele colocou esse tema chamado violência. Talvez seja seja talvez o podcast central. Eu respeito a presença do nosso pastor Sandro, agradeço a presença do pastor Abraão, mas eles sabem do que eu estou falando. Quem sabe é o podcast central. Eu não sei o que é que o pastor Almir deu a usar o pastor Almir para trazer também. Quero mandar para o pastor Almir, que está para vir, e os demais desse mês de junho. Mas eu tenho certeza que o assunto central, que o nosso bom Deus, pela experiência que eu tenho com o meu Deus, é esse assunto aqui, porque quem mais é dado, mais é cobrado. E nós somos luz do mundo. Somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Não podemos permitir mais isso. Não podemos ser escarnecidos. Temos que ser um povo diferente, separado. Isso. Quantos aí sabem disso? Que eles não foram consagrados porque na frente dele apareceu o bajulador. Entende isso? O queridinho. Quer dizer, não é a unção de Deus. Quando Deus escolheu Davi, eu estava conversando com minha esposa isso ontem, nós estávamos falando, disse, amor, que coisa interessante. Nós vamos ver alguém que tem um chamado para pastor, não tem igreja, as pessoas respeitam como pastor, e os pastores não respeitam ele como pastor porque ele não foi consagrado. Aí nós estávamos conversando sobre isso. E Davi, que Samuel ungiu Davi, quem estava no trono ainda? Saul. A Bíblia diz, nós vamos falar do Reinado Unido, que são 120 anos. Reino Unido significa 120 anos. 40 anos de Davi, 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão. São 120. Depois vem a divisão. Depois vem a divisão, são Reino Unido. Aí eu lhe digo, Saul reinou 40 anos, 38 anos fora da presença. O senhor falou aí de bajulador, para não te cortar, para não cortar muito, vai me perdoando já desde já. Ao ser perseguido nosso Senhor Jesus em Nazaré, pelos seus irmãos, ele foi para a casa da sua tia Maria Salomé, em Cafarnaum. Ela era casada com Zebedeu, que era pai de Tiago e João. Tiago e João era primo, então, de Jesus. E passando esses dias lá na casa de Maria Salomé, passando esses dias lá por causa da perseguição lá em Nazaré, João e Tiago vêm para ele, para o Senhor Jesus, na frente dos outros 11, na frente dos outros, né? Mestre, deixa eu sentar à tua direita e meu irmão à tua esquerda. Quando ele faz esse pedido de privilégio,
Ele faz na frente dos outros. Jesus automaticamente chama eles tudo. Não é assim, não. Isso. Privilégio aqui, não. Veja o que sofreu. Privilégio aqui, não. José. Privilégio aqui, não. É crime. É nepotismo. É nepotismo. Favorecer família. Favorecer primo. É nepotismo. É crime. Violência. Violência. Entristecendo o coração de Deus. Isso. Entristecendo o coração de Deus, que é o principal ponto a ser honrado. Claro. Porque Ele que distribui os talentos, claro. É o Espírito de Deus. Você controla a ação do Espírito Santo porque não foi do seu agrado. Não é o chamado de Deus para a vida do outro, não. É porque aquela pessoa não bajulava você, não era o seu queridinho. O pai de José foi fazer isso com José, com Benjamim, deu no que deu. Só tristeza na família. Só tristeza. Deu no que deu. Mas o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso exemplo é completamente diferente. Eu disse aqui outro dia, da outra vez que eu vim, que o Senhor ele é tão maravilhoso que Ele vai individualizar a nossa recepção. Ele vai me receber. Ele vai receber você. Ele não vai dar aquele abraço coletivo, seja uma bênção, não. Ele vai receber a mim, vai receber a você. Ele vai te honrar, meu irmão. No mesmo nível. Não importa quem é você ou quem era você na igreja. Não importa. A visão do mestre é outra. É outra, meu irmão. Ele lavou os pés do discípulo. Ele deu exemplo. Ele disse que quando ele via a multidão, ele via como ovelha que não tinha pastores. Olha o sentimento. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. E com todo respeito a cada ministério, mas hoje o Senhor, eu tenho certeza, Ele me chamou para isso. E tem muitos que estão gostando, muitos gostaram, vão gostar. Eu fui pregar uma vez, a minha primeira mensagem, lembro como hoje, preguei sobre o aleijado no telhado. Nós fomos para Itapicuru, a casa do Carlos Soveral, fizemos um trabalho missionário lá. E tinha uma igrejinha que não tinha nem púlpito, não tinha nem altar, tinha só um púlpito. Eu nem sabia que o pastor estava no nosso meio e trouxe uma palavra. Mas foi um homem bastante humilde. Viu que eu estava iniciando ali, que eu ainda estou iniciando o ministério da palavra. Mas ali foi minha primeira mensagem em uma igreja. E ele ouviu Deus falar. E narrou a história toda que eu tinha ministrado. Então ele estava prestando atenção. Entende isso? Ele não foi crítico. Aí você vai... Como é que o ministério cresce assim, meu irmão? Você quer mandar na igreja o tempo todo. Os teus analistas de pregação, é? Não faz um colegiado na igreja. Não faz um colegiado. Você é o que abre, você é o que fecha. Ninguém cresce no seu ministério. Olha para o seu ministério, rapaz. Ninguém cresce. Ninguém foi chamado, ninguém é capaz. Se você veio de algum lugar, porque alguém reconheceu, Deus reconheceu, alguém te usou, Deus usou você, você está numa posição porque alguém te honrou, honre outras pessoas. Dê espaço para isso. Você não dá o espaço, porque hoje é justamente isso. Vai tomar o meu lugar? Qual é o lugar? Que lugar? Quem é que tem algum lugar aqui? Qual é o meu lugar? Qual é o seu lugar? Que lugar eu tenho? Agora, se você vive do ministério, meu irmão, e está assustado, é outro cenário. É outro cenário. Mas uma coisa é certa. Davi, ele foi ungido. Não tinha trono, não tinha palácio, mas Deus era o centro da vida dele. Não adianta ter chamado se não tiver Deus na frente. Não adianta estar na posição de ser teu título se Deus não está na sua frente. Não adianta. É verdade. As vestes de Saul não serviu para Davi. Então não adianta as vestes, não adianta a aparência. O que importa é o chamado de Deus. E o que eu quero trazer com isso aqui, pastor, claramente, vamos parar de ser violentos. É verdade. Matando ministérios que podem ser crescentes. Aí focamos na violência do mundo, falamos de adultério, chamamos irmãos que não estão dando de dízimo de ladrão.
E ele próprio não dá dízimo na igreja. Entende isso? Não se ensina porque não pode ensinar, não tem moral para isso. Como não violentar? Como deixar passar um cenário desse de violência? Nós estamos vivendo uma era, irmão, é tudo ou nada. Nós estamos perdendo um tempo brincando de igreja, brincando de pregar. Você se arruma de noite para ir para a igreja, doido para voltar. Quem é que quer hoje mais ouvir repreensão? Logo muda de canal. Eu não gostei disso não. Aí muda, né? Passa o dedo assim, vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra, até estar em conformidade ao seu coração. E a Bíblia vai dizer claramente, meu irmão, minha irmã. Jesus disse o seguinte: por causa da verdade, muitos vão expulsar você da sinagoga. O preço, se é de pagar o preço, pague. Mas deixa as pessoas crescerem. Samuel, profeta, juiz. Mas Deus usava ele para um ministério crescente. E eu estou falando somente para pastores aqui não. Também para você que é líder de departamento, de ministério de louvor, líder do corpo diaconal. Não se submete, quer andar de qualquer jeito e não aceita ser chamado a atenção por um submisso a você. Você logo tira ele da escala, não escala mais ele. É assim que funciona. E você pode me dizer se eu estou inventando aqui. Essa semana eu estava lendo uma passagem que fala de Rispa. 2 Samuel capítulo 21. Isso. Aconteceu uma fome de 3 anos no reinado de Davi. Davi, quando ele senta no trono, ele pergunta a Deus por que o motivo daquela fome, daquela dificuldade de 3 anos. E o Senhor vai responder a Davi dizendo assim: a culpa é de Saul e sua família sanguinária. No seu zelo, observe, no seu zelo a favor de Israel, matou os gibeonitas, aqueles a qual fizeram aliança com Josué. Vamos lá. O zelo sem conhecimento se torna fanatismo. Os estatutos valem mais do que a alma. Eu vou defender meu estatuto a ponto de matar a alma? Porque eu digo a você que tem ministério aí que fale mal de Jesus, mas não fale mal do estatuto. Onde é que tem onde é que isso aqui será superior a estatutos? O estatuto mandando a igreja ficar em silêncio quando a Bíblia for lida. Precisa de estatuto? São regras de homem, né? O que eu quero dizer? O zelo mata achando que está defendendo a causa. Mas cadê a irmã essa deslacerada? Mas a regra diz que a irmã tem que morrer. A regra diz que... E outra coisa, se eu colocar ela na disciplina e você for na casa dela amanhã, alguém vê, você vai morrer também. Pastor, eu vi fulano ir visitar ela. Estamos vivendo um tempo que não há mais misericórdia. E isso é o quê? Violência. Tem casos que nós identificamos hoje que o princípio é o seguinte. Tem irmãos, por questões de lei, e líderes já identificou isso, o que é que ele faz? Ele disciplina a pessoa, você falou em disciplina, ele disciplina o irmão sem mesmo dizer ao irmão que ele está em disciplina. O irmão só identifica que está em disciplina porque ele não chama mais o irmão para pregar, não chama mais o irmão para orar, não chama mais o irmão para ler um texto, não convida mais o irmão, não toca mais no assunto. Se ele ia para o altar, não deixa mais ele subir.
Aí o irmão fica sem saber. É disciplina, né? E ele nem sabe. E nem sabe por que está. E o pior, ele nem vai ser tratado. Isso é uma violência. Pô, para. Me tira uma dúvida aqui agora, que veio aqui essa dúvida depois de anos de pastoral. Como eu sempre fui pastor congregante, na nossa Constituição, de acordo com o crime, é que você vai pegar a pena, né? Não é assim? Homicídio. Depois que você é condenado. Pronto, foi condenado, julgado. Homicídio, 28 anos, pronto, Isso. Condenado. Qualificado, 30 anos. E quais são as regras de uma disciplina ministerial? Porque eu já vi um irmão pegar 3 anos porque cuspiu no chão, um exemplo. A mesma pena do outro que brigou na rua. É assim que funciona? Como é que funciona? Esses casos que nós identificamos em processos disciplinar, a disciplina, eu queria não entrar por demais nessa área disciplinar. Sim. Mas a disciplina ela só tem um intuito na igreja: trazer amor ao coração que está fora da regra do ministério. Então, se o irmão foi pego em uma falha, você vai convidá-lo a ele a voltar ao princípio da igreja. Não é humilhar, não é intenção de humilhar. Não é voltar ao princípio da igreja. Isso. Em sua resistência, Paulo orienta chamar 2 ou 3 para que ele seja disciplinado. Isso. Mas o papel principal é que ele corrija, volte às regras disciplinares do ministério. Em tempo determinado? Com amor, não. Quem determina o tempo, pastor Afonso, é a pessoa que vai ficar em disciplina. Na humildade, né? Se ela reconhecer, pastor, eu errei, Isso. Eu preciso realmente de um conserto, eu acho bom passar por esse processo, o Senhor me ajuda, não, meu filho, eu vou ajudar, fazer o possível para que aquela pessoa entenda o amor de Deus. Que o problema, como o João disse, não é pecar. O problema não está no pecado. O problema está no não ser convencido do pecado. Está permanecendo nele. Mas se você entendeu que errou, pecou e volta para o conserto, isso é o amor de Deus, meu irmão. Qualquer pastor que disciplina, ele disciplina com essa finalidade, com amor, para que aquele que for disciplinado, ele volte para as regras de Deus, as práticas de Deus. Não do seu próprio ministério, daquilo que ele acha. Agora, voltando a tratar isso, é que a gente identifica que, às vezes, a arrogância e o título, nós estamos dando moral a demais. Sabe o que é isso? A titularidade que Paulo e que Cristo entregou pelo Espírito Santo, nós estamos enfatizando por demais o título. E aí ganham-se força para determinar e dizer fatos que nem o próprio Senhor, como exemplo nosso, fez. A mulher foi pega em adultério. Na lei... Na lei, pronto. Porque o Senhor mudou, ele mudou. A violência foi zerada. Porque a lei foi para correção, para dar a direção como cabresto ao cavalo. A lei foi para isso. Mas Cristo, ele é acima de tudo. Trazendo um cenário e colocou todo mundo no seu devido lugar. Dizendo não à violência. Não à violência. Aquele que não tem pecado, atira aí. Então, se você quer tratar um assunto, precisamos conversar. Você não pode tratar as pessoas corrigindo psicologicamente com essa opressão. Você não convida, você não chama, você elimina, você exclui. Está alimentando ódio na pessoa, né? A pessoa sem saber do que está sendo, porque está passando por aquela disciplina. A rejeição não é boa para ninguém, cara. Não. A rejeição não é boa. E volto a dizer, pastor Afonso, a finalidade da igreja é ingressar as pessoas, agregar as pessoas. A Bíblia diz claramente aqui que o coração do homem só crescia de maldade. Violência no mundo, isso é corriqueiro, é crescente, é agravante.
Mas no meio da igreja, onde Cristo é o centro, não pode permanecer isso. Eu não posso aceitar mais os irmãos sofrendo dentro da igreja. Sente para conversar no hall chame 2 ou 3 irmãos aí e tem um papo de Bíblia. Não tem mais papo de Bíblia. Ele vai falar mal do pastor, ele vai falar mal do irmão, ele vai falar mal daquela festa, ele vai falar mal daquele dia. Eu estou evitando até atender telefone. Ponto, perfeito. Eu estou evitando até atender telefone. Porque as causas dos ministérios estão trazendo justamente isso. Forçosamente, não há causa maior de você estar numa igreja. Com o coração, a sentar com o irmão. Vamos bater um papo aqui sadio. Qual é o assunto hoje? Quero falar sobre isso. Menino, que bom. Vi você naquele momento ali trouxe uma palavra de Deus. E conversar ali, trazer aquele sinal. O que nós fazíamos alguns anos atrás, sentávamos assim, 5, 6 irmãos, falávamos sobre Bíblia, ficávamos a madrugada toda falando sobre Bíblia. Hoje é o quê? Ciumeira. Meu membro eu não vou deixar lá. Eu não vou deixar meus membros ir lá conversar com você. Na sua casa. Hoje você vai sentar. Gente. E ainda tem outra situação. Ciumeira, né? Hoje, olha, ainda tem outra situação, pastor Afonso. O irmão está chegando no hall de irmão sentado, 2 ou 3 falando. Quando ele senta, o assunto acaba. Foi o quê? Má conversação. Mais conversações. E é bem capaz de estar falando do irmão que estava chegando. O que eu quero trazer nessa noite, irmãos, dessa forma, talvez até... É um tipo de violência, né? Por demais. E a igreja ela não pode ser permissiva a isso. Mudando o foco dela para os problemas externos. O armamento. O presidente liberou isso. O governo isso. A saúde. E a gente se acabando todo. Nós somos a solução. A Bíblia viu aqui, Gênesis, que nós lemos aqui, que em Noé, Deus viu a solução da causa. Deus viu que Noé achou graça perante ao Senhor, irmão. Deus tem que haver graça em você, haver graça em mim. O sal da terra. O sal da terra, a luz do mundo. Isso é forte. Não podemos permitir isso ser crescente na igreja. Se você fecha os olhos para isso, você também permite. Bem-aventurados conivente. Claro. Bem-aventurados os pacificadores. Olha, irmão, eu não concordo com isso. Falar de fulano. Você quer ver como você acaba a fofoca? Quando alguém vem falar para você, vamos orar por ela. Acabou. Aquela outra pessoa nunca mais procura você para falar do outro. Isso. Mas se você quer ouvir, continua alimentando, ela sempre vai trazer assunto novo para você. Pastor, o diabo já entendeu. Ele não precisa desviar ninguém da igreja. Ele não quer ninguém desviado. Ele quer todo mundo na igreja. Carregando Bíblia. Se arranhando. Se ferindo. Achando que tá tudo bem, né? Me conte aí agora. Me conte aí. Qual foi o último caso que você viu uma pessoa que entrou na igreja e saiu? Aquele é desviado. Me conte aí um. Você já ouviu falar? Ultimamente? Alguém é desviado? Eu nunca mais vi falando de desviado. Todo mundo agora é crente. Nunca mais ouvi falando de desviado. Fulano de tal estava na igreja, saiu, rapaz. Porque o cara sai para as práticas que você identifica que o próprio crente também faz. Qual é a diferença das redes sociais? Me explique. A sua rede social é diferente da do homem do mundo? O Instagram, ele conhece que você é crente e diz assim, eu vou botar coisa de crente para você. Facebook, você é pastor, né? Pois eu só vou colocar coisa de crente para você. Mas você tem Facebook, você tem Instagram, você tem Twitter, outro tem isso, tem aqui, tem TikTok, tem tudo. O homem sai, continua participando, vendo as mesmas violências, as formas degradantes das igrejas, um arranhando o outro, os ministérios se debatendo para tomar o que é do outro. Isso é o quê? Vamos esperar o que do governo? Que o governo bote mais policiamento nas escolas, nas ruas? Que as mulheres deixem de ser estrupadas no meio da rua? Se nós estamos perdendo tempo
se arranhando. A igreja para estar orando, clamando, buscando. Essa é a vontade de Deus para a igreja. O número é crescente, ela vai continuar crescente. Infelizmente. Passou um filme aqui na minha mente aqui agora. Falo como um testemunho. Eu tenho tentado ficar de pé dentro de ministérios, dentro de igreja. Mas para salvar a minha vida espiritual, eu já fugi de muitos. Entende? E as pessoas, o que você ouve é isso aqui, ó. Não fica em lugar nenhum. Tá lá em casa, não tá congregando. E eu vejo pessoas saindo de ministério e pulando imediatamente para o outro para mostrar para os murmuradores que ele está congregando. Será realmente que quem não está congregando está mal? Ou está melhor do que estar lá dentro de 4 paredes se degradando? Isso é algo... Eu posso dizer que o antídoto... Eu não estou aqui falando para ninguém não congregar, mas eu não quero ser hipócrita. Pastor, eu não sou de guerra, não. Se o senhor procurar guerra comigo aqui, na direita, eu vou para a esquerda. Não vou ficar em 4 paredes disputando espaço, não, pastor. Eu não perco tempo para isso, não. É o quê? Essa cadeira aqui que você quer? Fui. Tem pessoas agora querendo se matar. Tem cirurgia que começou às 5 da tarde. Tem caminhoneiro que veio de viagem, está na BR querendo dormir. Nós temos que orar. Muitas causas para se orar. Se Neemias fosse dar ouvido a Tobias e Sanbalate, é esse Tobias e Sanbalate? Sobre fazendo de tudo para ele parar os muros, a construção do muro, ele ia parar. Eu não tô afim de parar para ficar brigando com o senhor, porque eu que deveria pregar domingo, porque botaram ele. Mas não foi o meu nome que estava escalado para festividade? Eu vou ficar perdendo tempo de estar dentro de 4 paredes, me degradando com essas coisinhas, sabendo que agora tem uma criança recém-nascida atravessada no ventre de uma mãe? Isso. A gente fica transferindo, preso a esses costumes ministeriais e o mundo fazendo festa. Agora mesmo tem mulheres que pegou uma conversa no WhatsApp e já escondeu a faca debaixo do travesseiro para quando ele chegar tem uma tragédia. Eu vou ficar perdendo tempo brigando dentro de 4 paredes, sabendo que eu posso estar intercedendo onde Deus me enviar, me interceder? Você pode perceber, pastor, que se você levanta a campanha de oração, as pessoas não têm o que orar. Não tem o que orar. Sabe por quê? Porque não há uma revelação do Espírito Santo. A mente dela, o coração dela não está posto nessas coisas de Deus. Ela ora pelo ministério, ela ora pelo departamento, ela só fica assim, ora pelo departamento, ora pela festa, ora pela sopa daquele dia, ora pela merenda, mas tantas causas como o senhor citou aí estão ocorrendo. Isso. Aí sim, aí nós vamos estar orando pelas violências no mundo. Isso. Pelos estrupos, por esse cenário que você acabou de dizer. Isso. A mulher, a esposa está esperando chegar. Já botou a faca debaixo do esperando. Vamos desarmar essa mulher como? Com oração. Eu vou perder tempo quem é pastor, quem não é pastor, quem tem chamado de pastor, quem tem chamado de diácono, eu vou perder tempo com esse negócio, rapaz. Entende, irmãos? Entende onde está a violência? Eu vou perder tempo com isso? Agora mesmo tem mãe que a filha saiu, tem 3 dias que não apareceu. Eu vou ficar preocupado brigando por causa de galofilaço dentro de igreja? Isso. Aí, não tá congregando, não, parece que tá... Rapaz, por que ele chamou pescadores? Por que as pessoas que ele chamou por pescador, você vê o pescador pescando? Você vê o pescador passar as suas tempestades no mar? Não vê? São obras ocultas. Ele não está querendo trazer pessoas que façam obra. Ei, estou fazendo a obra aqui. Ei, ó, ele ali tem, ó, aquele ali faz obra. Não.
Não, alguém intercedeu por mim, por você. Você sabe o que é uma mãe esperar um filho, o marido, a esposa esperar o marido e não chegou agora? Agora mesmo, sabe o que está acontecendo? Alguém com a faca seguindo uma jovem que está indo para a faculdade. Vamos interceder? Não, rapaz. Quem é que vai pregar amanhã? Isso. A festa do mês que vem. Quem vai estar à frente? Vamos levantar uma oferta para enfeitar a igreja. O soldado que milita o bom combate não se embaraça. Não se embaraça com as coisas dessa vida. Tudo vaidade. Até do vaso sanitário na igreja eu escuto a pregação. Por que é que eu tenho que subir no altar para ouvir a pregação? Uma ânsia, já entra na igreja em direção ao púlpito. Quando é dentro da sua própria igreja, tudo bem. E até na igreja dos outros sem ser convidado. A síndrome de Satanás. Vou ali pro trono. Pelo amor de Deus, pai. Se degradando. Ficou um local de destaque. Pelo amor de Deus. E o povo dando risada da gente. Tendo que ouvir piada de colega no trabalho. Tendo que e fingir que estão concordando. Porque fazer o quê? Se nós estamos nos violentando. Mesmo. Um arranhando o outro. Eu vou brigar. Por questões simples. Não fale da igreja, não. Eu vou brigar com um colega do trabalho? Não fale mal de mim. Eu vou brigar? Vou botar minha cabeça ainda pra ele? Se é verdade? Se eu não quero que fale de mim, não dê motivo? É sério, irmãos. Isso é de extrema importância nós identificarmos as causas. E o que eu quis trazer nessa noite, eu provoquei nessa noite, pastor Afonso, é pensarmos um pouco, só pensar um pouco. Sim. É ter discernimento de espírito. Aplicar o coração nos nossos caminhos, aplique aí. Discernimento de espírito. Analise se você não tem razão, se nós estamos sendo inconvenientes, aplica o coração. O problema, pastor Afonso, me permita. Pois não. O problema, a causa da violência, nós já sabemos o que é. Todo mundo sabe que a violência é por causa do pecado. A solução é Cristo. A solução é Deus. E quem traz isso como solução é a igreja. Deus tem 4 exércitos. Os anjos, Israel, a natureza e a igreja. São 4 exércitos que militam em favor de Deus. Você é um exército. Glória. Pronto para batalhar. Aí sim eu posso dizer a você que a violência, ela acaba. Porque você tira um homem da rua, uma mulher da rua. Você se preocupa nesse cenário, está orando. Mas uma vida salva. Aí eu quero trazer um texto e eu quero até finalizar, pastor. Não, tá ótimo, 14 ótimo. João 27 diz assim. Só a bexiga que encheu. 14, 27 diz assim. Olha só. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vulador como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvis que eu vos disse, eu vou e volto para junto de vós. Irmãos, a causa já sabemos, ela é crescente. Mas a igreja, ela tem na mão a força para mudar o cenário da violência. Mas se ela estiver enquadrada também na violência, se o diabo, Satanás, já entendeu que só é deixar um arranhando o outro e ele continua crescente, aí é você que tem que ter a visão do seu ministério, da sua vida intercessória para mudar o quadro. A paz está aí, que é Cristo. O mundo vai mudar pela paz de Cristo. Quem traz a paz é você como crente. Se a igreja pudesse reconhecer o seu papel, a importância do seu papel, da sua parte na sociedade. Você vê aqui tem 2 microfones. O senhor está usando um, eu estou usando um. Eu estou usando de cá, não sou mais importante do que o senhor. O senhor está usando de cá, não é mais importante. Está sendo fluido alguma coisa daí, está sendo fluido. Se a igreja soubesse, cada um pegando a madeira, cortando o do serrote, o do martelo bate. Perfeito. Meu irmão, a igreja seria... E o nosso papel hoje, nós identificamos isso nas igrejas. E é um desafio para minha esposa e para mim tentar colocar isso na cabeça dos ministérios e cada um entender isso, focar
em um conjunto, consertando a sua engrenagem. Você é isso, você é isso, você é isso. Isso. E a mecânica funciona perfeito, rapaz. Antes de o senhor chegar, eu me sentei aqui, peguei meu status do WhatsApp, você vai ver lá, e eu coloquei assim: isso não pode acontecer. Um superior sentir ciúme do seu subordinado. Tá dentro do assunto aí. É Deus. A gente percebe, eu tenho receio, eu tenho receio de, a gente vê assim, é notório assim, o ciúme, é notório, a gente faz de conta que não tá vendo, mas é o que tem definhado muitos ministérios aí. Isso. E eu não estou falando do ministério às paredes, não. Não. Isso é crescente. Cada vez mais isso é crescente. Irmãos, eu quero mais uma vez agradecer o pastor Afonso, a você que nos acompanhou até esse momento, você que começou e precisou se ausentar também. Eu quero agradecer a você por isso. Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Me perdoe se em algum momento fui áspero, mas foi necessário trazer de alguma forma a clareza para alguns. Mas eu só sou grato a Deus por tudo. Que eles abençoem as suas vidas em nome de Jesus. Pastor Sandro, vou de novo mandar um abraço para sua esposa. Amém. A senhora Samanta, para sua família, que Deus abençoe. Muito obrigado por este apoio. Amém. Tanto você, a todos os convidados que aqui participam. Fico muito grato e mais uma vez estamos encerrando. Eu começo o podcast aqui fazendo a introdução, mas o restante que vai falar é o Espírito Santo. E tenho certeza que essa semente ela dará frutos. Amém. A igreja ela tem que mudar o quadro, nós precisamos mudar o quadro, não pode estar como... Não pode, até porque tudo virará pó, tudo passa. Eu não posso ficar preso a ministério, a cadeira, a cargos. Vamos focar almas e que Deus continue abençoando. Você que Deus chamou para ter um ministério, Deus falou com você, reflita. Eu coloquei no meu status essa semana, antes de criticar as palavras, analise elas, seja prudente em analisar, veja se não tem sentido o que foi falado aqui. Então, mais uma vez, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, nos dê essa força aí, compartilhe, deixe seu like e não se esqueça de ativar o sino da notificação para que você fique por dentro de toda a novidade do canal. Deus abençoe. Fica com Deus. Pastor Sandro. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Estamos encerrados.